Amanda Sampaio traz agora a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Várias áreas de instabilidade vão se formar sobre o sudeste do Brasil nesta terça-feira. Tem alerta para temporais, olha só, em todo o centro-sul e leste do estado de São Paulo, inclusive na capital, e nas áreas em amarelo a situação fica de atenção, também para risco de chuva forte, mas que ocorre de forma mais localizada. Na região do Rio de Janeiro, o que chama atenção são as rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 quilômetros em todo o estado no decorrer do dia. As áreas de instabilidade sobre o sudeste estão associadas a dois sistemas meteorológicos. Um deles é uma frente fria que está avançando por alto mar na altura da costa da região e, além disso, vamos ter a formação de um novo sistema de baixa pressão sobre a altura da costa do Rio de Janeiro. E isso é que vai estimular as rajadas em todo o estado no decorrer desta terça-feira. O alerta para chuva frequente e volumosa que pode causar transtornos à população, principalmente sobre áreas do extremo sul paulista, como a região do Vale do Ribeira, que inclui a região de Registro e também de Iguape. O céu também fica encoberto, intercalando poucos períodos de melhora e tem alerta para temporais desde cedo em Sorocaba, Bauru, Marília, até a região de Presidente Prudente. Na região da capital paulista, o dia já pode começar com chuva, mas intercalando bons períodos de melhora, a chuva volta a partir da tarde em forma de pancadas e a sensação será de tempo abafado no decorrer do dia. Nas outras áreas do estado, também na região do Grande Rio, na Grande BH, sul de Minas, até o Triângulo Mineiro, a terça-feira será um dia marcado por sol forte e bastante calor à tarde e há condições para pancadas de chuva com alto risco de temporais a partir da tarde. Na região de Vitória e nas outras áreas em claro do mapa, o sol aparece forte desde cedo, faz muito calor à tarde e não chove. Apenas a região de São Mateus, no extremo norte capixaba, é que deve ter apenas uma chuva passageira. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20, a máxima não passa dos 29 graus e no Rio mínima de 21 e calorão de 36 graus à tarde. Em Montes Claros, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva, e a temperatura deve ficar entre 20 e 33 graus. Um homem foi preso em Montes Claros por abusar sexualmente da filha desde que ela tinha 7 anos de idade. O crime aconteceu na zona rural da cidade. A delegada, doutora Karine Maia, em coletiva, deu os detalhes da investigação. Não tinha ido à escola. E a diretora da escola, que foi uma ação, inclusive, elogiável, né? Porque a diretora procurou a mãe, informando que a criança não tinha ido à escola, e isso fez com que a mãe se preocupasse, porque a menina não tinha costume de fazer isso. Elas moram na zona rural e ela estuda em Montes Claros. E em razão disso, a mãe saiu à procura da menina e nessa conversa que ela teve com a menina, ela acabou revelando que vinha, desde os 7 anos, sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Aí, a partir daí, do final de novembro, nós iniciamos as investigações, os fatos, a princípio, se confirmam, o abuso sexual se confirmou, o exame de corpo de delito positivo, com rompimento de ímen, a adolescente contou detalhes dos fatos, eles tinham relação sexual completa e eles sempre ameaçando a vítima com armas e dizendo que mataria a mãe e ela, caso esse caso viesse à tona. Então, uma situação realmente alarmante. Dia 19, ela veio para ir para a escola e não entrou na escola. A diretora entrou em contato comigo, eu vim para Montes Claros atrás. Quando eu cheguei 1h na escola, quando foi 5h30, ela apareceu. Aí eu perguntei, o que é que tá acontecendo? Aí eu desmaiei. A hora que eu voltei, ela falou, você sabe o que seu marido faz comigo? Aí ela me relatou, falou, mãe, é só a senhora sair para resolver o problema dele, ele abusa de mim. E não é a primeira vez, é desde os 7 anos. 7 anos de abuso sexual de uma menina que hoje está com 14 anos e que desde os 7 anos é abusada sexualmente pelo padrasto e sob ameaças. Ela tentou, inclusive, filmar um dos abusos sexuais, mas no momento que ele se aproximou dela, a gente tem a filmagem dele se aproximando dela, ela foi chamada pelo ônibus escolar e teve que ir para a escola e não foi possível que ele completasse o abuso. Um choque e tô morta por dentro. Eu tô aqui me encorajando muitas mulheres que podem estar passando por isso e não tá sabendo e achando que os maridos é o paraíso. E não é. Você vê a cara, mas não vê o coração. Você vê a cabeça, mas não sabe da mente que tem ali dentro. Depois que nós tivemos ali as primeiras fortes indícios da autoria,
em razão das ameaças e de todo o medo que as vítimas tinham dele, porque a mãe também era vítima dele, ele sempre agrediu, ameaçou com arma, ele tinha arma em casa, as armas foram apreendidas, e em razão disso tudo nós representamos pela prisão temporária dele, que foi cumprida na... Em instantes, homem esfaqueia ex-esposa em Janaúba.